Capítulo 15. Sinara Maria Levati Ferrari. Ivo Levati e Valéria Cittadin Levati. Histórico de descendência a partir do relato de minha mãe. Severino Cittadin e Itália Cambrusi tiveram 10 filhos. Emida, Cláudio, Edgar, em memória, Denir, Moacir, Valéria, Erna, Ari, em memória, Valdir e Maria de Lourdes. Seus nonos paternos são Paolo Antônio Cittadin e Catarina de Bona Sartor. Vieram de Povegliano, província de Treviso, na Itália. Se instalaram em Rio América, Uruçanga, no estado de Santa Catarina. Eles tiveram 14 filhos: João, Abel, Davi, Ângelo, Luiz, Olindo, Anacleto, Severino, Debrande, Eliseu, Fidelis, Angelina, Maria Madalena e Nina, todos em memória. Seus nonos maternos são Ângelo e Augusta Cambrusi, nascido em Fanzasso, província de Belluno, Itália. Tiveram 12 filhos: João Risieri, Setembrino, Fioravante, Tranquilo, Celeste, Sério, Dosolina, Helena, Isabel, Albian, Itália e Desidério, todos em memória. Os seus bisnonos paternos são Luigi Cittadin e Madalena Cittadin, nascidos em Povegliano, província de Treviso, Itália. E bisnonos maternos são Antônio Giovanni Cambrusi, nascido em Fanzasso, Belluno, região de Vêneto, Itália. Casou-se com Maria Domenica Vinha. E seus trisnonos paternos são Mateus de Bona Sartor e Domenica Damian de Bona Sartor. E seus trisnonos maternos são Vittorio Cambrusi e Vitória Corso, conforme o site familiacambrusi.blog.com, acessado em fevereiro de 2021. Minha mãe nasceu em 24 de junho de 1950, na casa que meus avós Severino e Itália construíram em Rio América Alto, município de Uruçanga. Nasceu com parteira, que era a sua avó, Augusta Cambrusi. Ela morava mais acima nas terras da família e veio fazer o parto montada num cavalo. Foi a primeira filha a nascer nessa casa, lugar onde fica a casa de seu irmão Valdir Cittadin. Seus pais moraram ali mais de 20 anos. Os seus irmãos mais velhos nasceram em outra casa, a uns 800 metros, e depois de divididas as terras, ficou para o tio Olindo. Com 4 anos, ela e seus irmãos mais velhos presenciaram uma briga de cachorro. Ficaram com medo e procuraram por seus pais que estavam na roça. Em uma trilha perto do mato, foi picada por uma cobra e sua irmã mais velha, Emida, a Mima, viu e avisou seu pai. Ele foi até o Sr. Jorge, que tinha uma rural, um veículo da época, para levar ao hospital de Uruçanga, onde foi internada por vários dias. Sua perna esquerda ficou inchada e manchada igual à cor da cobra jararaca, muito comum na região. Por sorte, o antídoto funcionou e ela lembra até o mesmo do médico que atendeu, Dr. Aldo. Esse fato ainda é vivo em sua memória. Casou-se aos 17 anos com meu pai, Ivo Levati, em memória, na capela de São Jerônimo, junto com sua irmã, Adenir. Os casamentos foram ao mesmo dia e hora. Quem celebrou foi o padre Agenor, em memória. Os maridos eram conterrâneos da cidade de Treviso. Depois disso, foram morar nessa cidade. Meus pais tiveram 3 filhos: eu, Sinara Maria Levati Ferrari, Silmara Mercera Levati e Sandro Marcos Levati. Estudou até a 3ª série e parou por necessidades. Precisava ajudar meus avós na roça. Até então nem sabia falar português. Falava somente italiano com os meus avós e tios. Aprendeu português, sendo alfabetizada pela nobre professora Dona Angelina, em memória, na Escola Básica Antonieta Quintanilha de Andrade. Hoje se localiza a sede da Associação CCU, Companhia Carbonífera Uruçanga. E também na catequese com outra figura ilustre, Dona Inês, muito atuante no bairro. Trabalhou na roça até se casar e continuou na roça depois de casada. Fez muitas faxinas ao longo da vida. Cuida de minha irmã Silmara, atualmente, tarefa que não é nada fácil, pois ela é uma pessoa com deficiência.
Desde os 10 anos desci o morro para vender verduras, feijão, arroz, palha para fazer colchão, milho para fazer farinha na tafona do seu Joaninho, em memória. Carregava isso tudo nas costas, em sacos, e vendia ovos e galinhas nas casas dos chefes da CCU, para comerciantes locais e Dona Aurélia e Luísa, ambas em memória, que tinham pensões. Fazia muito crochê, tricô e bordados, sob encomenda, para ajudar na renda familiar. Já casados, meus pais saíram de Treviso para morar no Paraná, na fazenda chamada Tamanduá, em Santa Terezinha do Itaipu, e lá a labuta continuou. Mesmo grávida do meu irmão caçula, lavava roupa numa tábua com sabão feito em casa, num riozinho ajoelhada. Meus pais plantavam de tudo para o nosso sustento. Meu pai, às vezes, ajudava na plantação em casa, quando não era necessário estar na fazenda, entre as colheitas. Quando ele não podia ajudar, minha mãe fazia tudo sozinha. Plantava milho, feijão, aipim, batata doce, abóbora, melancia, fazia horta. A proteína que consumimos eram ovos e galinhas que criava. Carne de gado não tinha, até porque não havia energia elétrica para conservar a carne em refrigeração. Minha mãe tem muitas lembranças dos dias de folga do meu pai, quando ele nos levava para visitar seus primos, Adolfo, Jacinto e Maria Piatti, num sítio próximo, em um jipe velho, todo aberto, sem janelas. E por isso ficávamos todos sujos daquela poeira vermelha do Paraná. Quando voltávamos do passeio, ela esquentava água para o banho, numa bacia grande de alumínio sobre a luz de lamparina.